quase férias, e você pensa, o que eu vou fazer com os meus filhos para que eles aproveitem esse tempinho? Aliás, por falar em tempo, como ter um tempo de qualidade com as crianças? A gente trouxe dicas para você, dicas preparadas pela psicóloga Mel Naves, que está aqui conosco e gentilmente vai compartilhar essas dicas. Mel, muito obrigada por ter vindo. Prazer te receber aqui, viu? É uma reclamação comum, não é? Ai, não tenho tempo, eu trabalho, eu não sei como é que eu faço para ficar com os meus filhos. Eu comecei a fazer essas dicas justamente por isso, porque eu recebia muitas mensagens de minha vida é muito corrida, eu trabalho, às vezes estudo, e eu não tenho tempo para brincar com os meus filhos. Só que o brincar é essencial para a criança. Estar junto com a criança aquele tempo inteiro é muito importante. E os pais ficam esperando o fim de semana, sendo que diariamente, se você consegue dedicar 15 minutos sem celular, estando inteiro com a criança, é muito significativo para a criança. Cria vínculos, cria histórias. E ela quer ficar com você ali. Porque às vezes as pessoas falam assim, não passo tanto tempo, mas o tempo que tem que ter qualidade. Exatamente. Às vezes a pessoa fala exatamente isso, eu não passo tanto tempo, mas quando eu pergunto, e quanto tempo faz que você não fica com a sua criança 15 minutos sem o celular inteiro com ela? E as pessoas não sabem responder. Não sabem responder, né? E aí fica batendo muito nessa tecla, não tenho tempo, não tenho tempo, até atrapalha a criatividade para ter um tempo melhor com os filhos. E eu recebia muito assim, mas eu também não tenho dinheiro para comprar brinquedos. Então eu resolvi fazer essas dicas, eu faço todo domingo, semanalmente no meu Instagram, para que as pessoas tenham criatividade e façam coisas que não precisam gastar, com atividades simples, como por exemplo, fazer uma cabaninha. Ai, ótimo isso, brincar né? de aviãozinho com os pés, coisas que para as crianças são muito importantes. E que a gente, na nossa visão de adulto, acha que precisa de uma coisa grandiosa. E para a criança não, ela só quer estar com você. Vamos mostrar essas dicas que a Mel preparou para a gente? Vou trazer para que você possa acompanhar. E claro que eu estou abrindo aqui para pergunta também. Olha lá, estimule a criatividade do seu filho. 7 metas para 7 dias. Na segunda, conte para a criança como foi o dia em que ela nasceu. Isso elas adoram, né? Adoram. Elas não sabem, né? Pra gente é uma coisa óbvia. E quando a gente coloca isso pra criança, que esperou por ela, que esperou 9 meses e que pegou ela no colo, e pra criança isso é muito significativo. E é significativo para nós também. Você vai revivendo? Vai revivendo. Porque em uma pesquisa recente na Universidade de Princeton, mostrou que 4 em cada 10 crianças não possuem vínculos fortes com os pais. Nossa. Isso é muito sério, porque isso traz consequências muito graves para aquela criança. As crianças que não têm vínculos com os pais, elas estão muito mais propícias a uma depressão, por exemplo. Olha, tanto que isso é sério, né? Porque elas vão ficando vazias, eu imagino. Sim, né? E essas atividades frequentes, diárias, elas estreitam os vínculos, reforçam os laços entre pais e filhos. Eu fico imaginando ali, olha, a gente pensou no seu primeiro nome, que seria Maria ou José, mas depois a gente mudou para Danilo, para Sofia. Até a história do nome é muito importante para a criança. Cada história de um nome tem uma história muito grande por trás. E aí o tempo fica gostoso, né? Fica gostoso. Vamos lá para a segunda dica que a Mel preparou para a gente, para você que é pai, mãe, quer aproveitar melhor o tempo. Na terça-feira você pode mostrar a ela quais são os planetas do sistema solar. Use vídeos, imagens, quem tem habilidade com o lúdico ali, criar com a cartolina, não é? Às vezes criar com a criança mesmo. E às vezes a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor. Tem vários vídeos, né, interessantes sobre isso, que você pode assistir junto com a criança e construir com ela alguma coisa. Em vez de colocar algo que a criança fica só passiva, você pode construir com ela. E aí, no caso, ela vai trabalhando até o estudo, né, também. Sim, de uma maneira lúdica, né? As crianças aprendem sempre com muito mais efetividade quando isso é feito de uma maneira lúdica. E o quebra-cabeça? Me veio aqui o quebra-cabeça agora. Não sei se é porque eu brinquei muito disso na minha infância. É bom também, quebra-cabeça não é ótimo, né? Quebra-cabeça é bom tanto para adultos quanto para criança. Porque a gente acha que só criança que tem que brincar. E a brincadeira é importante em qualquer fase da vida. Até quando a gente está depois dos 40, né? Vamos para a terceira dica. A Mel Naves, psicóloga infantil conosco, pode fazer pergunta para ela também. Na quarta-feira, hoje, por exemplo, o que estou desenhando? Comece a senha, é isso? E peça para ela adivinhar depois, vocês trocam. Como é que é isso? Você começa o desenho e daí você vai fazer uma casinha, por exemplo. Daí você coloca no papel e começa a desenhar. O que eu estou desenhando? E a criança vai desenhando e ela vai formando uma imagem mental. Isso ajuda não só na brincadeira dos vínculos, mas também ajuda na formação cognitiva da criança.
Porque ela vai observando, e aí quando ela for desenhar, ela também vai utilizar a coordenação motora. Então, são atividades que não só trabalham o brincar, mas que também estimulam a criança. E não gasta dinheiro. E não gasta dinheiro. Porque hoje todo mundo economizando, Exatamente. né? E não gasta dinheiro. Você faz isso? Você começou a fazer isso? Você tem uma filha? Eu tenho 3 filhas. 3 filhas? 3 filhas. Gente, eu tô achando que era uma. Eu tenho uma escadinha, uma de 7, uma de 5, uma de 3. Que delícia! E eu sempre ficava assim procurando coisas para brincar com elas, e eu comecei a criar isso. A gente colocando às vezes para poder mostrar para elas. Você pode imprimir, colocar na geladeira, por exemplo. E aí a criança vai acompanhando. Então elas me cobravam também. E como eu trabalho também, eu não tinha tempo, eu pensei, não, eu tenho que criar atividades que possam ser feitas com elas, que não gasta, que exige pouco material, que exige pouco tempo e que a gente pode construir. Foi por causa delas que eu criei. Você criou e que deu muito certo, Deu muito né? certo. Que bom que você compartilha com as mães também. E no caso, a gente está falando muito de mãe, mas os pais também estão presentes. Os pais também, aqui, né? sim. Tem que ajudar nisso. Sim, é muito importante. Esse vínculo, né, não é importante só com a mãe. O pai também, o pai é consideravelmente importante. E eu sempre reforço isso também, que isso não é só para as mães, é para os pais e para toda a família. Tio, para os avós, exatamente. Os avós contarem, eu vim da fazenda, eu vim de outro país, não é? E às vezes fica sem ideias que eu vou brincar, é só olhar lá que vai ter sempre dicas importantes. Muito bem. Vamos para mais uma dica, eu tô achando ótimo isso, assim, né? Dessa lista que a Mel Naves trouxe pra gente. A quinta meta, escolha um momento do dia para colocar uma música relaxante. Ensine a ela como respirar bem. Eu acho que isso é tão importante, você me corrija se eu estiver errada, mas eu percebo que às vezes, na pressa dos pais, as crianças vão desenvolvendo ansiedade também, Sim, Mel. Isso é muito perigoso, isso acontece muito. E a gente está sempre correndo, está sempre com pressa. Exatamente. E as crianças também vão acompanhando isso. E quando a gente está com pressa, as crianças ficam ansiosas. Então essa atividade é para a criança relaxar. E uma coisa muito interessante para ensinar para a criança, uma prática simples. Você coloca a música relaxante e fala para a criança, em uma mão tá uma velhinha, em uma mão tá a florzinha. A florzinha você cheira fundo e a velhinha você sopra. E aí você ensina a criança a fazer um relaxamento e respirar devagar. E velhinha. Nossa, tanto que isso é importante. Já vai ensinando o caminho da meditação. Exatamente. Né, para controlar tudo isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com a Mel Naves. Eu estou adorando essa conversa com ela aqui, que está passando pra gente. 7 dicas para você ter mais qualidade de tempo com o seu filho. Eu volto já com você, Mel, tá bom? Até vou ver, porque a turma está participando aqui também, viu? Já volto com a Mel, tá? E não ter mais qualidade no tempo que você passa com os seus filhos. A gente tem mais 2 diquinhas ainda, né, Mel? Mas deixa eu trazer para você aqui, olha, Mônica tem um filho de 1 ano e 2 meses. E eu não sou muito de brincar, mas quero dicas para poder brincar. Quais seriam as indicadas para a idade dele, Mel? As crianças de 1 ano e 2 meses, elas se distraem muito facilmente. E aí não precisa de brinquedo educativo. Na sua própria casa você encontra muitos instrumentos. Onde? Na cozinha. Você diverte muito mais uma criança dando panelas para ela brincar e empilhar do que com brinquedos. Então, se fazendo atividades na própria casa, como, por exemplo, ajudar a criança a dar uma vassourinha para ela varrer, por exemplo. Eles gostam, Eles né? gostam. Então, na sua própria casa, você consegue encontrar muitas atividades para fazer com ela. Tem que estar aberto para essa criatividade Tem também, que estar aberto. né? A gente não precisa esperar uma coisa pronta, né? A gente pode criar. E em casa tem ótimas ferramentas. Olha, Mônica, eu tenho um neto autista, eu trabalho muito durante a semana. Fim de semana não tenho tempo nem para mim, porque tenho 2 adolescentes em casa. A mãe dele deixa o tempo todo no computador jogando, ele não sai de casa, só no quarto jogando. Como que eu posso mudar essa rotina dessa criança? Ele tem 9 anos e sempre foi assim. Ela justifica que ele fica melhor no computador, fica mais calmo, mas ela não acha. O que ela pode fazer com esse neto que é autista e tem 9 anos? O computador, o celular, etc., né? A tecnologia hoje, se usada em excesso, né? Ela é o grande ladrão do agora. O celular e o computador, eles nos roubam agora. E isso está sendo levado para as crianças também. Então, a tecnologia, tudo que é excesso, na verdade, né? Ela é prejudicial. Né? Então, se ela está dizendo que a criança fica o tempo todo no computador, no quarto, né? Isso tira da criança a criatividade. Porque ela não vai criar, ela está ali olhando, né? Isso independente se a criança for autista. Qualquer criança, se ela está fixada numa tela, ela não vai criar. Ela não vai saber esperar, porque ela não vai saber lidar com o tédio. Porque se a gente está sempre frente a uma tela, a gente não vai saber esperar. Mas se uma criança autista especificamente, provavelmente ela faz algum acompanhamento com algum psicólogo. Então, no caso dela, é muito individualizado.
Então é preciso que a profissional que está acompanhando sugira as melhores atividades para essa criança. Enquanto antes, Enquanto antes. Vamos para mais dicas. Daqui a pouco eu trago mais perguntas para Mel Naves, que é psicóloga infantil. Na sexta-feira, façam juntos colagem com recortes de revistas com diferentes rostos. Adorei isso. Como que é interessante? Você pega uma revista velha, recorta o olho de algum personagem, de alguma figura, recorta o nariz de outro, recorta a boca de outro. Daí você vai fazendo uma montagem de rostos. E é uma atividade simples, mas que a criança vai recortar. E não é para fazer para criança. Não, deixa a criança fazer. Tem que a criança recortar. A criança recorta, manuseia tesoura, né? Tesoura sem ponta, claro, com segurança. Cola. Então, são atividades que vão trabalhar a coordenação motora da criança e a criatividade. A imaginação dela, A imaginação, porque ela pode criar um rosto diferente através de outras figuras. Ai, adorei essa dica. Deixa eu dar só um exemplo. Sabe o que eu brincava quando era menina? Pegava a revista velha e recortava as manequins, sabe aquelas modelos que vinham de roupa? Brincava de boneca de papel, você acredita? Que interessante. Me marcou para sempre isso e era muito bom. Vamos lá. Mais uma dica da Mel Naves pra gente. Sábado, declame um poema para ela. Adorei essa dica. É lindo, né? Não é? E vai incentivando a leitura também, Mel. E não precisa ser o poema da batatinha quando nasce. Não, você pode declamar qualquer poema para a criança que ela vai ficar prestando atenção. Como? Através da sua entonação. A forma como você fala com a criança é que faz ela prestar atenção em você. Então não adianta você ficar lendo assim, de uma maneira monótona. Para você atrair a atenção da criança, igual a contação de história. Você atrai a atenção da criança através de como você fala. E você pode usar, por exemplo, um fantoche também. Ai, fantoche é ótimo, É né? ótimo. Pode, a mãe que tem ali a máquina de costura pode fazer isso tranquilamente, né? E se fantasiar também. Os contadores de história, até um grande abraço a todos os contadores de história, põe o nariz de palhaço, põe um chapéu com flor, improvisar nisso também para a criança ficar atraída por aquilo. Sim, você pode criar um teatro na sua própria casa. Aí, olha que legal, tá vendo? Dicas ótimas. A gente estava no sábado, vamos para o domingo, agora com as dicas da Mel Naves. Recorte uma imagem de revista, colhem o papel e façam quebra-cabeças diferentes. É o que a gente está falando sobre quebra-cabeça, né? Exatamente. Então a gente pode nós mesmos criarmos juntos com a criança um quebra-cabeça. Ou com uma imagem de uma revista, ou às vezes com uma foto também da família. Corta a família, imprime, cola numa cartolina e recorta em formatos de peças que se encaixam. Isso marca a vida de uma criança, não marca? Marca Isso acalma também a criança. Muito, isso cria história. Deixa eu trazer aqui mais alguns comentários, Mel, da turma participando. Olha, Thaís, Mônica, aqui em casa combinamos assim. Vamos fazer nossos próprios brinquedos e não comprar tantos, né? Já separamos algumas ideias e vamos fazer. Coisas simples mesmo. Mas ela percebeu que já está estimulando muito a criatividade. Outra coisa é ir para a cozinha e trocar o industrializado por uma receita saudável. Vale muito a pena ter esse tempo com eles. A Thaís de Patos de Minas. Ah, Thaís, uma das dicas que eu já coloquei no 7 Dicas, lá no meu Instagram, Psicóloga das Mães, é cozinhar com a criança. Se você cozinha com a criança, você está junto com ela e você pode trabalhar, por exemplo, 2 ovos. E daí ela vai trabalhar os números. Ela vai trabalhar como quebrar uns ovos. E as crianças são muito mais capazes do que a gente acredita. E no caso, quando você começou a compartilhar essas dicas, né, que foi uma experiência sua, como foi? As outras mães foram te dizendo, olha, eu fiz aqui em casa. O que você percebeu das mães que tiveram, das mães e dos pais que tiveram essa disponibilidade? Porque precisa ter disponibilidade. Precisa ter disponibilidade. Eu sempre faço um desafio, né? Sempre coloco quem vai participar. São 7 metas para você e seu filho. Então são desafios. E daí eu pergunto quem vai participar. E as pessoas que estão participando colocam eu embaixo. E aí elas têm esse compromisso de participar durante a semana. Entendi. E é um post assim que é um dos mais curtidos. Tem post que chega a 2.000 curtidas, porque ele é realmente muito requisitado. E aí você está falando dessa coisa de metas, e às vezes, hoje em dia, muitos pais reclamam, né, que os filhos não têm metas para estudar, para ter uma rotina, porque a gente precisa de rotina, a gente tem os rituais. Essas metas, que na verdade são umas brincadeiras divertidíssimas, podem ajudar também isso, até no profissional que será formado? Sim, porque a criança aprende através do exemplo. Nós somos muito exigentes com as crianças, mas nós não somos exigentes conosco. A gente acha muito fácil para a criança falar para ela estudar 5 vezes por semana, por exemplo, mas a gente acha difícil a atividade física 5 vezes por semana. É verdade. E quando a gente passa para a criança, eu tenho essas metas e nós vamos segui-las, a gente mostra para a criança um exemplo. E as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pela fala. Deixa eu trazer, olha que legal, a Tamar
de Uberaba. A Mônica construiu essa casinha para a Luísa, que eu acho que é neta dela, e ela amou. Brincamos todos os dias. Fez para os meninos também. Eu vou mostrar primeiro aqui para a Mel. Olha que legal. Utilizando o papelão, né? E vou mostrar aqui para a turma. Tem caixinha de sapato também. Tem, quer dizer, ainda trabalha a questão da sustentabilidade com os meninos, não é? Olha que legal que a Tamar mandou para gente. E também sugeri essas 7 metas que foram criadas pelos pais. Os meninos e as meninas também podem ser desafiados a criar? O que você quer fazer? Pode, você pode incluir e pedir para ela criar junto com você essas metas. É também uma proposta muito interessante. É uma proposta muito legal, não é? Eu adorei essa casinha. Então, quem sabe você faz também agora, legal, hein, pessoal? Vou fazer uma casinha de papelão. De papelão, e né? ela usou instrumentos muito básicos. A gente tende a comprar muitos presentes para as crianças, mas quando elas criam, elas brincam. Dão mais valor também? Dão mais valor porque também. Porque às vezes ganham um presente, aí daqui uma semana o presente está encostado. As crianças estão sendo inundadas de presentes, né, de brinquedos. E a gente sofre, as crianças sofrem do efeito, o mesmo efeito que a gente sofre quando a gente chega, por exemplo, numa loja cheia de coisas. A gente vê muitas coisas, a gente não consegue escolher um. E quando as crianças estão com muitos brinquedos, elas não conseguem escolher um para brincar. Então, esses brinquedos mais lúdicos, né, podem ajudar bastante. Ana Cláudia de Araxá, ela queria também, olha só, porque às vezes eu não tenho tempo de ler aqui, viu, Mel? Mas a gente falou da criança autista com hiperatividade e transtorno opositor desafiador. Esse transtorno eu não conhecia. Ele não concentra, não para quieto para fazer as atividades e muitas vezes fica nervoso. Período de férias é um caos porque muda totalmente a rotina dele. Como ajudar a nossa amiga Ana Cláudia lá de Araxá? Olha, como eu falei, né, como são casos muito individualizados, precisa da ajuda do profissional que está acompanhando. Mas uma coisa que você pode fazer com a criança, né, é relaxamento, que é aquela atividade. Ensina para ela a atividade da velhinha, da flor, coloca uma música relaxante, porque a gente acredita que as crianças não vão conseguir ficar paradas. Mas elas conseguem. Através de muita consistência. Diariamente, se você faz isso com a criança vai aprender a ficar parada. Mas precisa da ajuda do profissional que está acompanhando para poder identificar atividades. A Marina falou em relação ao filho dela, que às 10 horas está cheio de energia. O que fazer até mesmo para a criança acalmar e ter esse horário para dormir, né? Por que a criança sempre fica com a pilha ligada antes de dormir? Porque é a hora que o pai e a mãe estão se dedicando a ela. Então a gente ficou na correria o dia todo, trabalhando, fazendo uma coisa ou outra, cozinhando. Às vezes está na casa, mas não está com a criança, porque está fazendo as outras atividades. A hora que vai dormir é a hora que a criança está com os pais totalmente disponíveis a ela. E criança precisa de atenção, assim como plantas precisam de água. Então, se você não dá atenção para o seu filho, ele vai arrumar uma hora para poder ter sua atenção. Às vezes de maneiras que não são positivas para você, mas ele vai conseguir sua atenção. Então, como fazer isso? Primeiro, programar. A criança precisa de uma rotina estruturada. Ter horários para dormir é muito importante para a criança, para que ela saiba o que vai acontecer. E se você separar todo dia um tempo para o seu filho, para ficar com ele e falar, olha, agora é a hora do seu momento, ele vai esperar por isso e ele não vai esperar a hora da noite para poder ter sua atenção. Eu adorei essas dicas da Mel Naves, que é psicóloga infantil. Vai voltar conosco, porque a turma aqui está doida com esse assunto, gostando muito da nossa conversa. Eu te agradeço imensamente por ter vindo, por compartilhar com a gente, viu, Mel? Imagina, eu que agradeço muito o convite. Eu espero vocês lá no Instagram para receberem mais dicas. Tá bom, então. Obrigada. Obrigada, viu? querida. Boa semana para você. Um beijo também. nas filhas, tá? Obrigada.